Fala galera, mais uma vez com vocês, eu aqui sozinho, para tentar pensar com vocês o que é a maturidade cristã com a ajuda de 1 Pedro no capítulo 2, do verso 1 ao 3. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quando nos é apresentado Cristo e quando nós somos capturados, realmente resgatados pela mensagem desse Jesus, essa mensagem de salvação que promete a nos dar a vida eterna. Qual é o próximo passo para um cristão viver? Agora que eu fui feito de Cristo, agora que eu fui regenerado, transformado, qual que é o passo que eu devo trilhar? De fato, você já deve ter ouvido esse termo, a maturidade cristã. É algo que é requerido de nós, é requerido de todo cristão, o desenvolvimento espiritual, o desenvolvimento dessa fé cristã. Então, esse texto ele é perfeitamente. Você vai ver um contraste com o ensino de Paulo aos Coríntios e com o ensino de Hebreus, nos capítulos 5. Que vai tratar como o leite espiritual algo ruim, algo negativo. Pedro aqui, na verdade, ele não está dando uma ênfase negativa nesse leite espiritual, mas ele está colocando algo positivo, como se fosse algo importante, e a gente vai entender por quê. Só que para isso a gente precisa fazer uma releitura do texto. Só que ao invés de começar do verso 1, indo para o 2 e terminando no 3, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos começar do verso 3, indo para o 2 e terminando no 1. E a gente vai fazer isso verso por verso. No verso 3 ele vai dizer o seguinte: essa é a sequência, esse é o processo de uma maturidade cristã, esse é o processo da vida cristã nesse desenvolvimento de maturidade. Veja, no verso 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Essa experiência racional e também sobrenatural de que Deus é bom significa a conversão. A regeneração, o ato que o Espírito Santo vem, aplica a palavra no nosso coração e nos expõe a bondade desse Deus. É isso que Pedro está falando. Se é que vocês já experimentaram a bondade desse Senhor, se é que vocês já conheceram como Ele é bom e como que Deus é bom. Nós temos Romanos 5,8, que vai dizer que Deus demonstra o seu amor para conosco quando Cristo ainda morreu, quando nós éramos pecadores. Essa é a maior prova, a maior prova de que verdadeiramente Deus é bom para conosco, resgatando nós, que éramos pecadores, e nos dando a graciosa imagem de Cristo, graciosa presença desse Deus que nos justifica e esse Redentor, que é a rocha da nossa esperança. É assim apresentado na palavra de Deus, a sua bondade, através de Cristo Jesus. Então, apresentado Cristo, capturado, regenerado por esse Deus, o primeiro passo é conhecer a bondade salvadora desse Deus. E caminhando para o segundo verso, que é o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Bom, você sabe como é uma criança recém-nascida? Você sabe como essa criança ela deseja apenas o alimento de sua mãe e como ela depende disso. É uma criança carente e precisa desse alimento que é genuíno, que não tem nenhuma corrupção nele. O nosso alimento é a palavra de Deus. O alimento que Pedro está colocando aqui, e por isso ele coloca de uma maneira experimental e uma maneira positiva, esse leite genuíno que é o raciocínio da palavra, é o intelecto que ela nos traz, é a transformação que Romanos 12 vai tratar, a transformação da mente, que não nos deixa acomodados, não nos deixa formatados ao mundo, mas nos leva à salvação desse Deus, nos leva a buscar a salvação dele e encontrar isso. É isso que Pedro está falando aqui. E é por isso que, como crianças, nós precisamos desejar ardentemente, como o nosso fôlego de vida, como aquilo que vai nos alimentar e nos manter para o resto da nossa vida. É assim que o cristão, a partir do conhecimento da salvação de Deus, da regeneração, deve se portar diante da palavra, com essa ardência, com essa expectativa. Ele deve expectar esse alimento de uma maneira profunda e intensa. Por isso o ardentemente aqui. E o que esse leite é? Ele é Cristo. O leite é o pão da vida, é o alimento racional, é o alimento genuíno, é o alimento sem contaminação, é o Mestre que veio e nos ensinou quem era o pão da vida. É Ele. É conhecer Ele, é conhecer esse Deus, a sua revelação, os seus decretos, a sua vontade que nos faz ser salvos. É isso que Ele está dizendo para nós. Esse crescimento que é vos dado através desse leite é Jesus. E é desenvolvendo esse Cristo que nós vamos caminhar para o verso 1.
despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e de invejas e de toda a sorte de maledicências. Você vê aqui como é que Pedro trata esses termos. Ele trata o despojamento como uma maneira de realmente se desvestir, se desnudar. O despojar aqui é trocar de roupa. É lançar mão das suas roupas maculadas, das suas roupas sujas, que é você, é a sua personalidade, é a sua vontade, é o seu mau caráter por conta do pecado. É você pegar todas essas coisas que faz de você alguém longe e afastado de Cristo e se despir, se desnudar. Não é um combate, não é uma luta, é simplesmente largar. É de se desfazer, é jogar fora, é não contender com a palavra de Deus, mas olhar à luz do leite genuíno, olhar à luz das Escrituras e ver, isso não está em conformidade. Eu preciso me desgarrar disso, eu preciso me jogar longe disso e viver Cristo em mim. Você vê que os aspectos que ele coloca para cada pecado aqui, os pecados têm uma questão interessante a ser ressaltada aqui. São pecados que nós praticamos horizontalmente com as pessoas que nós convivemos. A maldade, a maledicência, as hipocrisias. E veja como é que ele coloca todos esses pecados. Ele coloca sempre colocando uma abrangência. Ele usa a questão da palavra toda, ou todo, ou hipocrisias. É sempre no plural. O que dá a ideia de ser uma abrangência tão profunda, que é para que nós realmente vejamos à luz da palavra o que está no nosso coração, para que nós repensemos à luz da palavra o que nós realmente temos feito com as pessoas à nossa volta e para que nós possamos então se desligar disso. Então o que se conclui que a maturidade cristã consiste em experimentar a salvação de Deus, consiste em ser regenerado por Ele, desejar e cair realmente como uma criança nos braços do Pai, recebendo esse alimento e então se desgarrando, se despindo do homem que você era e alcançando a maturidade cristã. Lembrando que não há medalha, não há pódio nessa terra. A maturidade cristã não é um patamar que você chega e agora eu estou maduro, não. É uma luta constante. É a mesma coisa que a santificação, precisa ser produzido, precisa ser buscado. Então que nós possamos, com o ensino de Pedro, buscar essa maturidade que Cristo vem nos dar, que Cristo nos ensina segundo a sua palavra, e que nós possamos verdadeiramente desejar esse alimento sólido, esse leite genuíno, sem mácula, que é Cristo Jesus. Amém. Fiquem com Deus.